Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar um site onde podemos consultar os fundos imobiliários. Então, esse site que eu vou mostrar hoje se chama Funds Explorer. O endereço dele está aqui do site. Clico, ele vai aparecer essa tela, tá? Eu já me cadastrei. Você pode colocar o seu e-mail, colocar uma senha e depois de feito isso, você pode inserir a sua carteira de fundos imobiliários aqui que lhe dá essa opção, tá? Você vai cadastrando o que você compra, tá? Bom, vou mostrar algumas opções, tá? Para usar esse site. Então, primeira coisa a fazer, eu já estou cadastrada, vocês estão vendo aqui meu nome, tá? Vamos usar as ferramentas, tá? Então, aqui eu posso consultar a lista de fundos imobiliários, os rankings, tá? Emissões, rendimentos, mapas, estudos, carteira. Então, aqui tem muita coisa para ajudar a gente a escolher um FII. Vou lá para o ranking. No ranking de fundos imobiliários, ele vai aparecer aqui, ó, todos os fundos imobiliários, tá? Todinhos. Então, você vai procurar aí todos eles, tá? Primeiramente, ele vai aparecer os fundos imobiliários aqui em ordem alfabética, tá? Você pode procurar por setor. Então, você está vendo aqui que tem vários setores, porque está em ordem alfabética, mas se eu clico em cima, ele vai separar os setores, tá? Então, setor de hospital, eu tenho 3 setores. Setor de hotel, tá? Setor híbrido, tem vários. Lajes corporativas, logística, tá? E aí vai. Também posso separar, se for do meu interesse, pelo preço. Então, do menor preço para o maior preço. Isso aqui não é valor, é o preço, tá? O preço que tá, preço atual. O contrário, do maior preço para o menor preço, tá? Também posso selecionar a liquidez diária. Então, aquele que tem menor liquidez diária, tá? Para o que tem maior liquidez diária. Então, quando eu estou investindo, eu preciso fazer algumas seleções, tá? E aqui nesse site, ele vai me ajudar a fazer essas seleções. Vai aparecer também o dividendo, tá? Que tá pagando. Posso também selecionar do menor dividendo para o maior dividendo ou o contrário, tá? Então, eu vou pegar aqui um como exemplo. Tem um fundo imobiliário que ele paga R$ 28,37 a cada cota. Só que a liquidez diária, ó, não está atualizada, o preço não está, e o código aqui, tá bom? Então, a gente tem que analisar, não é apenas um elemento, todos os elementos. Provavelmente, esse fundo imobiliário aqui, ele surgiu agora, então, por isso que não está atualizado, tá bom? Também posso selecionar o dividend yield, tá? Nos últimos tempos, da mesma forma, do menor para o maior, tá bom? Então, aqui é para você dar uma olhada em todas as opções, tá? Que você tem. Todas elas você olha aqui, vai comparando, vai colocando ali o que é importante para você e selecionando, tá? Depois que eu dei uma olhada aqui, eu posso selecionar um fundo imobiliário específico, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou clicar aqui na lupa e vou digitar o fundo imobiliário que eu quero pesquisar. Vou colocar aqui como exemplo o
RCR11, que é um fundo imobiliário da BTG Pactual, tá? Então, vou clicar aqui. Quando eu clico, ele vai falar um pouco sobre esse fundo imobiliário específico, tá? Então, é da BTG Pactual. A liquidez diária, ele aparece aqui. O rendimento, o último rendimento, o dividend yield, patrimônio líquido, o valor patrimonial de cada cota, a rentabilidade no mês e o PVP, tá? Então, esses aqui são alguns dados que o pessoal gosta bastante de olhar, por isso que está aí em destaque. Claro que não é tudo, só esses dados aqui. Eu preciso dar uma analisada em tudo que está aqui falando desse fundo imobiliário. Então, aqui, por exemplo, nesse, ele vai dar a descrição, tá? Que é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, seus investimentos têm como base principal empreendimentos imobiliários de escritório, tá? É um fundo de tijolo, tá? Que tem como objetivo comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. Fundos desse tipo geralmente buscam uma renda constante com potencial de valorização e reajuste de aluguéis. E aí vocês continuam lendo ali para analisar direitinho, é bem importante fazer essa análise, tá? Tem a característica do fundo, tá? Quando que foi construído, qual o objetivo, tá? Também ele vai falar aqui a cotação desse fundo específico, né? Então, ali no fechamento do dia 28/1, ele estava, o valor, né? 89,22. Então, esse era o preço que estava ontem no fechamento, tá? E aqui você vê no gráfico a variação, tá? Pode ser nos últimos 30 dias, pode ser nos últimos 6 meses, tá? O valor que foi negociado na bolsa nesse tempo, tá? Nos últimos 12 meses, para você ter uma análise assim meio que geral, tá? Aqui tem as informações básicas, tá? Razão social, data da Constituição, cotas, o valor patrimonial, o valor inicial da cota, as taxas, né, de gestão, performance, público-alvo, tá? Enfim, as características aqui, tá? Aí aqui ele vai mostrar os dados gerais, tá? E aqui com certeza algum empreendimento que que são do fundo imobiliário, tá? Que é do fundo imobiliário. Bom, aqui vai ter o dividend yield, não é o dividend yield, é só os dividendos mesmo, tá? Então, o retorno por cota tá 0,50 em relação também ao valor, tá? Que está sendo comercializado, tá? Aqui aparece na forma de gráfico os dividendos, tá? Então, a gente vai perceber nesse gráfico aí que pode sim, em algum mês específico, ter um valor bem alto, tá? Isso não significa que vai ser sempre esse valor. Provavelmente aqui eles devem ter vendido algum empreendimento deles, tá? E aí o valor recebido a cada cota foi maior. Mas a gente consegue mais ou menos ter uma média aqui, ó, pelo gráfico, de quanto recebe. Então, apesar de lá em um certo mês ele pagou mais do que R$10, não é isso que acontece todo mês. O que acontece todo mês é um valor menor do que R$1, tá? Então, a gente consegue analisar isso mais fácil até pelo gráfico, tá? Aqui sim, o dividend yield, tá? Que você também pode analisar da mesma forma. E ele coloca aqui como exemplo uma simulação, tá? Então, ele coloca ali como se fosse aplicado 50 mil, aí ele coloca
essa aplicação, quanto que ela renderia na poupança, quanto que ela renderia nesse fundo específico, tá? Aqui tem o valor patrimonial, também em forma de gráfico. E aqui tem os ativos do fundo, tá? Então, aqui, a maioria dos ativos dele está em São Paulo, tá? E uma parte aí menor no Rio de Janeiro, tá? Então, tem 14 ativos. Aqui é importante porque quando tem um ativo apenas, o risco de variação que corre é muito maior, tá? Então, aqui ele tem 14 ativos. Aqui, se eu clico no mapa, eu consigo ver os ativos, tá? Então, aí eu vou analisando exatamente em qual região eles estão, tá bom? Aí, aqui ele coloca o endereço, né, dos ativos. Se a pessoa tiver interesse de pesquisar, né, o endereço certinho de cada ativo, a área, a localização, tá bom? Para vocês darem uma olhada. Aqui tem a vacância, tá? O povo gosta bastante de consultar isso aí, porque dá uma análise se ele vai conseguir honrar com os pagamentos dos dividendos, tá? Porque se não tiver ocupado, se não tiver alugado, não entra dinheiro, automaticamente não recebe os dividendos, tá? E aqui tem alguns comunicados, tá? Que é quando você está interessado em comprar, você analisa aqui, tá bom? Bom, então é isso. Eu gostaria muito de ter mostrado esse site. Tem outros, logo eu vou mostrar outros também, tá? Esse, infelizmente, ele só mostra os fundos imobiliários, tá? As ações não mostra. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ajudado na escolha dos fundos imobiliários, tá? Deixem um joinha no canal, se inscrevam e fiquem bem. Até mais, beijos!